Fala meu padrinho, minha madrinha, beleza? Professor Cisler Herculano aqui de Geografia, que você já está se acostumando a ver. Vamos falar sobre um conteúdo muito importante para sua prova da ESA, o conteúdo que está inserido dentro do assunto de demografia, ou seja, o estudo das dinâmicas populacionais. E o conteúdo é esse aqui, ó, migrações. Esse conteúdo apareceu recentemente na prova de 2019 da ESA e você precisa se atentar, porque vamos dar os seguintes bizus aqui para os senhores. Bom, pessoal, primeiramente, vamos caracterizar o que é migração. Migração vai ser o ato de se deslocar dentro de um espaço geográfico. Mas a primeira coisa que você tem que saber são as causas. O que faz uma pessoa migrar de uma área para outra? Bom, sobretudo, nós vamos perceber que as pessoas elas buscam melhores condições de vida. E você consegue ter melhores condições de vida se você tem um bom emprego, se você tem bom saneamento, oferta de serviços, entre outros. Então essas são as principais causas, os principais fatores que motivam a migração. A gente pode perceber o seguinte, que o primeiro ponto que você precisa conseguir compreender sobre migrações é essa diferença aqui, ó, do que é imigrante e do que é emigrante. Gente, quando eu falo de imigrante, quando eu falo de emigrante, quando você está lá numa leitura, geralmente você pega e às vezes não consegue... Não consegue, né? Fazer uma boa interpretação. Então, presta muita atenção aqui agora. Quando eu falo de imigrante, eu estou falando do deslocamento de uma pessoa em entrada em determinado espaço. E quando eu falo de um emigrante, eu me refiro ao deslocamento de uma pessoa, só que de saída de outro espaço. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, se eu fizer uma migração do Rio de Janeiro aqui, ó, até São Paulo, basicamente em São Paulo, chegando em São Paulo, eu vou ser um imigrante. E ao mesmo tempo que eu sou um imigrante em São Paulo, eu estou sendo um emigrante no Rio de Janeiro. Isso por quê? Porque no Rio de Janeiro eu estou saindo. Então, basicamente, a diferença entre o que é imigração e emigração refere-se ao movimento de entrada ou ao movimento de saída em determinado território. Outro ponto que você precisa saber são os tipos de imigração. Basicamente, pessoal, nós vamos ter 3 tipos de imigrações muito importantes. Agora, vou pedir para o meu contra-regra colocar esses tipos aqui para mim. Nós temos as migrações definitivas, as migrações sazonais ou temporárias e as migrações diárias. Bom, pessoal, a gente pode perceber o seguinte, que quando a gente fala desses 3 tipos de imigração, aquilo que a gente tem que levar em consideração é a intenção, ou seja, qual vai ser a intenção do indivíduo ao fazer esse deslocamento. Quando eu falo da migração definitiva, eu digo que a intenção desse indivíduo é ir para determinado local e não voltar. E dessa forma, a gente pode dar um exemplo aqui no caso do Brasil, como o êxodo rural, a migração rural urbana. O cara quando sai do campo e vai buscar melhores condições de vida na cidade, ele não tem a intenção de voltar para o campo. Então, basicamente, ele vai fazer uma migração definitiva. Por outro lado, a migração sazonal é aquela que periodicamente é realizada. Em outras palavras, a intenção do indivíduo é ir, porém retornar em um futuro premeditado. Então esse tipo de migração é muito comum, por exemplo, quando as pessoas vão fazer viagens, no caso a trabalho ou a estudo, ou quando as pessoas elas vão realizar migrações por conta das estações do ano, a qual vamos dar o nome, coloca aqui, ó, transhumância. Então nós vamos perceber que a intenção da pessoa de ir e retornar, ela é visível, migração sazonal. Já as migrações diárias são aquelas que são realizadas dentro do período, óbvio, né, de 24 horas. De repente, você que está aí me acompanhando, que pode estar dentro de um transporte público ou dentro de um transporte privado, mas espero que você não esteja dirigindo nesse momento, que é muito importante, você pode estar fazendo esse tipo de migração. Ela é muito comum, sobretudo, nas grandes metrópoles e as suas áreas conurbadas, chamadas de regiões metropolitanas. Eu quero que meu amigo aqui, ó, meu contra-regra, coloque aqui um mapinha, ó, do mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui, ó, mapa da região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando eu falo da metrópole, eu falo da cidade central. Então eu falo da cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do estado. E as cidades conurbadas que formam essa região metropolitana são essas do entorno, como por exemplo aqui, ó, Nova Iguaçu, Caxias, Mesquita. São esses exemplos de cidades que estão conurbadas ao Rio de Janeiro. Dessa forma, podemos perceber o seguinte, como o Rio de Janeiro agrega a maior quantidade de serviços e infraestrutura, a população dessas cidades do entorno constantemente fazem esse movimento
pendular, esse movimento migratório diário. Então, tá aí o nome. Migração diária é o mesmo que migração pendular. E foi questão da prova da ESA de 2019, você tem que se atentar para isso. Então, gente, esses 3 tipos de migração são aqueles que mais você vai ter que se concentrar na hora da prova, sem esquecer que o que vale é a intenção. Continuando aqui com os nossos estudos, nós temos que observar aqui os principais fluxos migratórios do território brasileiro. Vamos perceber que temos regiões muito importantes que não podemos deixar de visualizar. Por exemplo, quando eu falo para você no século XX, os principais fluxos migratórios foi entre as regiões Nordeste e Sudeste. Agora, quando eu falo de fluxos migratórios, estou falando só do deslocamento, concorda? Mas qual região mais recebeu pessoas? Qual região mais perdeu pessoas? É isso que você vai ter que analisar. Podemos perceber que aqui, durante o século XX, a região Nordeste foi aquela que mais perdeu população. Foi aquela região que teve mais fluxos emigratórios. E a região Sudeste foi aquele que teve o maior ganho de imigrantes. As causas que isso pode nos mostrar: a região Sudeste foi a primeira a se industrializar, então, sendo mais economicamente favorável, atrai um grande contingente de população. E a região Nordeste, por vários problemas estruturais, basicamente repele a população. Então, ao longo do século XX, que a gente vai citar aí a partir de 1930, sobretudo, com o processo de industrialização se iniciando, é que a gente vai receber muitos imigrantes na região Sudeste. E a região Nordeste vai ser aquela principal que vai perder muitos imigrantes, muita galera vai sair de lá. É claro que outras regiões como Norte, Centro-Oeste também vão perder pessoas para a região Sudeste, mas o principal fluxo migratório foi esse. Mas agora a gente vai perceber que isso se inverte, mano. Olha só, no final do século XX você já percebe que esses fluxos eles se inverteram. A região Sudeste agora é aquela que está perdendo pessoas. E essa galera toda está indo para a região Nordeste. Você pode perceber, sobretudo, que agora a dinâmica econômica está se alterando. Isso porque, no final do século XX, motivados pela guerra fiscal, a gente vai perceber que muitas empresas privadas elas vão ser atraídas para regiões onde o custo é muito menor. E aonde esse custo é menor, gente? Na região Nordeste. Então você vai perceber que muitas empresas estão se deslocando para essas áreas, motivados por melhores incentivos fiscais. E dessa forma, as empresas se deslocando para essas áreas, as indústrias se deslocando para essas áreas, vai promover uma melhoria na qualidade de vida, com uma oferta de empregos que vai atrair a população. E a região Sudeste hoje, não é? Ela, devido ao seu grande crescimento, do seu grande inchaço, já é uma região muito custosa, inclusive, para a própria galera continuar morando. E aí nós vamos chegar, para finalizar o nosso vídeo, a mais um tipo de migração que atualmente é muito importante, a migração de retorno. Vou pedir para que coloquem aqui, migração de retorno, para que você possa anotar. A migração de retorno ela se caracteriza exatamente pelo retorno às áreas de origem. Como a gente percebeu, a região Nordeste ela perdeu muita galera para a região Sudeste. Só que agora, o fluxo migratório se invertendo, a região Sudeste agora está fornecendo mão de obra para a região Nordeste. Dessa forma, os fluxos eles estão se invertendo, fazendo com que a galera esteja migrando agora para a região Nordeste. Tranquilo, meus amigos? Espero que você tenha entendido. Fica aí com a gente. Tamo junto. Grande abraço.